Olá, pessoal, muito boa noite. Seja muito bem-vindo mais uma vez à nossa live, a quarta live do curso à distância em regularização fundiária. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Eu convido você a acompanhar a nossa live aqui, a nossa programação pela próxima hora aí, 1 hora aproximadamente de live, né? Para você descobrir, aprender, conhecer, interagir, tá certo? Então fica com a gente que você não vai se arrepender. Bom, a gente lembra que esse curso à distância em regularização fundiária é promovido pelo Ministério do Desenvolvimento Regional em parceria com a Universidade Federal Rural do Semiárido, a UFES. Inclusive, nós falamos ao vivo aqui do laboratório do Núcleo do Acesso à Terra Urbanizada, aqui em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Então, desde já, receba a nossa saudação, os nossos cumprimentos para você que está chegando agora na nossa live. Sinta-se abraçado, sinta-se aqui, enfim, cumprimentado com toda a nossa equipe do Acesso à Terra Urbanizada. É um grande prazer tê-los aqui conosco, né? Bom, e hoje, né, a quarta live, teremos, claro, brinde para os participantes, né, da live. Então, desde já, você que está acompanhando, pode participar, interagir, manda aí sua pergunta, o seu comentário, enfim, a sua participação na live aí no chat, tá bom? Todos esses materiais, no caso, né, para participar do brinde, melhor dizendo, os participantes deverão preencher o formulário disponibilizado no chat. Então, comenta, mas não esquece de preencher, né, de preencher certinho o formulário aí no chat para, no final, participar desse sorteio, desse brinde, né? Bom, a gente reforça, né, que caso vocês não sigam ainda nossas redes sociais, segue a gente no Instagram, @Terra Urbanizada, e também acessem o nosso site, terraurbanizada.com. Eu vou repetir aqui, as nossas redes sociais, segue a gente lá no Instagram, @Terra Urbanizada, e se possível, ó, tira aí um print, enfim, faz uma postagem bacana e marca a gente, @Terra Urbanizada, para a gente ter esse feeling aí, fazer o repost depois, tá certo? Vai ser muito bacana e muito bom. Não esquece, @Terra Urbanizada, o nosso Instagram, e o nosso site é o terraurbanizada.com. Bom, hoje nessa quarta live, né, quarta live especial, temática desse curso à distância em regularização fundiária, nós vamos contar com a presença, participação dos tutores Francisco Nélio, do professor Rogério Taigra e também do Vinícius Navarro, que vão conduzir aí a live de hoje com o tema levantamento físico aplicado à REURB, né? Então, vamos aqui acionar o pessoal para eles se apresentarem, darem uma boa noite deles aqui para a gente, né? Nélio, Navarro e Rogério Taigra, começando aqui com o Nélio, que já apareceu aqui na nossa tela. Deixa eu só explicar, ó, Nélio e eu estamos aqui na mesma sala, tá certo? Mas estamos longe, tá bom? Nélio está lá no final da sala, eu estou aqui no início da sala. Então, só para explicar que a gente está mantendo essa questão do distanciamento e vamos fazer aí uma boa live. Então, vamos fazer o seguinte, vamos cumprimentar inicialmente Nélio. Tudo bom, Nélio? Você consegue me ouvir, me escutar? Boa noite. Boa noite, consigo sim, inclusive das duas formas, né? Na live e ao vivo. Boa noite a todos, prazer. Beleza, então. Obrigado, Nélio. Professor Rogério Taigra, satisfação tê-lo aqui na nossa live. Seja bem-vindo, boa noite. Olá, pessoal, boa noite. A satisfação é minha. Acredito que o áudio esteja bem baixo aí para vocês. Tivemos alguns probleminhas técnicos aqui, mas na medida do possível vamos nos esforçar para fazer uma dinâmica bem bacana aqui com vocês, conversar um pouquinho sobre esse tema que é tão importante, tá bom? Tranquilo, professor. Está baixo, mas a gente consegue escutá-lo sim, tá certo? Qualquer coisa aí, o pessoal, a gente está com um probleminha só, né, nessa parte do áudio do Rogério, é só aumentar um pouquinho o volume aí do áudio do seu computador, da sua plataforma aí, do seu equipamento, tá certo? Obrigado, Rogério, pela participação. Vinícius Navarro, satisfação também tê-lo aqui com a gente. Boa noite. Boa noite, Adams. Boa noite, professor Rogério. Boa noite, Nélio. Boa noite aos ouvintes aí da nossa live de hoje. Vamos trabalhar aí para poder fazer uma live bem informativa para vocês. Tranquilo, então. Bom, pessoal, obrigado. Recado dado. A gente reforça aí, ó, os comentários já estão bombando, o pessoal desejando boa noite, falando aí de onde eles estão, né? Muita gente de Tibau, já apareceu gente aqui, ó, de Itaqui, no Rio Grande do Sul, ou seja, do Rio de Janeiro, pessoas do Brasil inteiro que estão acompanhando a nossa live. Então, rapaziada, vamos começar aí conduzir a nossa live de hoje, né? Passar aqui o comando para vocês, mas antes só lembrar, tá certo? Só reforçar, caso vocês queiram, né, participar do sorteio do brinde, todos vão querer, claro, né? É só preencher, tá certo? Eu não sei se o
o formulário já foi disponibilizado aí. Se não foi, daqui a pouco vai ser disponibilizado. Comenta, participa e não esquece de preencher o formulário que vai ser disponibilizado ou já foi disponibilizado aí no chat, tá bom? Então, recado dado, vamos agora para a nossa live, chamar aqui o nosso trio, né? Nélio, Tigra e o Navarro, tá certo? Eu vou ficar aqui no backstage, acompanhando a programação. Enquanto isso, vocês vão aprendendo aí com os nossos 3 convidados de hoje. Até lá, pessoal. Pessoal, boa noite a todos. Eu vou dar início à apresentação. A gente vai falar um pouco sobre levantamento físico, todas as etapas que compreendem o levantamento físico, desde do início, da prospecção da informação, até o final, que é a apresentação do projeto urbanístico, né, junto com plantas memoriais. A gente vai falar um pouco sobre como isso é feito, né, todas as etapas, de uma forma que todos consigam entender. A gente não vai entrar muito em detalhes devido à quantidade de assunto e também porque às vezes pode variar muito dependendo da forma como você for realizar. Então, a gente vai mostrar todas as possibilidades para vocês poderem ter esse panorama, né? Então, vamos começar aqui. Nós já fomos previamente apresentados, então eu vou pular esse primeiro slide. Então, vamos lá. Qual é a primeira coisa que a gente precisa antes de ir a campo, né? Antes de dar início ao levantamento físico? A primeira coisa que a gente tem que ter informação. A gente precisa saber qual área a gente vai levantar, a gente precisa saber qual a localização, a gente precisa saber a delimitação da poligonal, a gente precisa de todas essas informações. Mas como é que a gente consegue? Como a regularização, muitas vezes ela parte do município, ou então ela parte de um órgão público, na maioria das vezes, a gente vai atrás dessa informação dos detentores da informação. Geralmente, o detentor dessa informação é um cartório, é a Secretaria de Meio Ambiente, às vezes ela tem algumas poligonais do que se trata. No nosso caso, como a gente trabalha muito com conjunto habitacional no projeto REUB, que é um dos projetos vinculados ao núcleo, né, na qual está sendo feito o projeto MAPA também. No projeto REUB, a gente trabalha muito com conjuntos habitacionais. Então, os conjuntos habitacionais, a gente tem um banco de dados que a gente conseguiu na gestora desses conjuntos habitacionais. A gente conseguiu as plantas originais, a gente conseguiu as poligonais originais, a gente entrou em contato com o cartório, a gente conseguiu a matrícula da gleba, do conjunto. Muitas vezes você não consegue nenhum tipo de informação, mas a gente tem que ir atrás do máximo de informação possível. E às vezes nem sempre está em um órgão público, às vezes pode ser informação da população mesmo, às vezes você tem uma área realmente que não tem registro, não tem gleba, não tem nada registrado. Então você vai lá, você tenta, olha, essa área aqui, onde é que ela termina? Não, termina lá no terreno de São João, vai até ali, vai até a pista. Aí você começa a traçar o polígono, começa a ter uma noção de qual é a área que você vai atuar. Então, esse é o primeiro passo, é você ir atrás de documentos, ir atrás de informação, com quem detém informação. Isso pode ser município, estado, cartório, população, isso aí varia muito, depende muito da realidade em qual você está, né? Só para exemplificar, Nélio, essa importância do levantamento de informações e como isso muda de município para município, da realidade de cada um. Nós já temos exemplos de alguns municípios aqui no Rio Grande do Norte em que você vai e a única informação que você tem, e aqui eu posso dar até o exemplo, que é Angicos, a única informação cartográfica que você tem do município é um mapa desenhado à mão, um croquis desenhado à mão, ficava na parede da prefeitura, mostrando as ruas da cidade e tudo. E você não tem nenhuma definição de bairro, você não tem nenhuma delimitação de ruas. E aí vai a importância desse ponto que você falou, e para que vocês tenham em mente, pessoal. Vai se deparar com realidades como essa, vai acontecer. Então, o que é que a gente pode fazer nesses casos? Quando a gente vai buscar informação e praticamente essa informação sequer existe, o que é que a gente tem que fazer? Aí vai realmente da ideia de você conversar com os moradores, de você interagir um pouco com os órgãos municipais ou mesmo com conhecedores da região. Normalmente a gente busca moradores mais antigos ou funcionários antigos de prefeitura que tem essa informação. Para fazer isso que o Nélio falou, você vai meio que brincar de montar esse quebra-cabeça, de entender onde é que começa esse bairro, onde é que começa esse outro. Onde é que está cada pedaço aqui, já que eu não tenho nenhuma informação de fato oficial sobre essa região. É a realidade de muitos municípios do nosso país. Então, tem que se ter em mente que a gente vai juntar dados nessa primeira fase e, em muitos casos, os dados sequer existem da maneira mais formal, como a gente costuma dizer. Então, tem que sair levantando realmente, fazendo esse trabalho de mineração, de prospecção, de procurar todo tipo de informação possível para poder subsidiar o seu trabalho. Exatamente, é como o Rogério disse, a gente consegue muita informação de boca.
que as informações de boca, às vezes, você consegue confrontar com o material, né? A gente vai num órgão, numa repartição, e diz, não, porque isso aí, quem construiu foi a empresa tal, isso aí foi construído metade, depois foi construído outra metade, uma parte foi vendida, outra parte não foi vendido, ou então isso aí fulano loteou, e depois de loteou, não vendeu tudo, a parte ele deu para outra pessoa, aí você começa a juntar as plantas, e você pega essas informações, e você consegue cruzar as informações, né? Como, por exemplo, está aqui é um exemplo. Essa planta em questão, esse exemplo aqui em questão, que vocês estão vendo na tela, é um conjunto habitacional que a gente trabalha. Esse aqui é um exemplo real, um conjunto Felipe Camarão, que fica em Natal. Vocês podem perceber que, originalmente, a área em questão, que está circulado, era para ser um espaço livre, era para ser uma praça. Só que quando você confronta com a realidade, aquilo ali não é mais uma praça. Então, como é que você vai saber que aquilo ali era para ser uma praça ou que aquilo ali era para ser um espaço livre? Você tem que ter esse confronto de informações. Muitas vezes você não tem a planta, mas você consegue falar com um morador, com alguém que entende assim, essas casas aqui, não, isso aí foi construído depois, isso aí era um espaço que estava vazio, que a prefeitura nunca fez nada, o pessoal chegou, começou a construir as casas, aí você começa a traçar aquele histórico, traçar o trajeto da ocupação, o trajeto de como é que foi que ocorreu aquilo, né, de como aquilo se construiu, e você começa a entender melhor como é que funciona. Essa é o principal desafio. Você pega Google Maps, você pega plantas, você pega poligonais, shapes, você pega as conversas das pessoas e você começa a traçar, montar aquele quebra-cabeça para poder isso aí, tudo antes de ir a campo, né? Ou então você vai a campo para tentar olhar, tentar entender, mas isso tudo é antes, isso é do zero. Isso a gente não começou a fazer nenhum tipo de levantamento ainda. Nesse processo, hoje a gente tem uma ferramenta que é muito útil para poder fazer essa confrontação de informações, inclusive da evolução dessa ocupação, que é o próprio Google Earth, né, que a gente consegue verificar as imagens históricas, então isso ajuda bastante no entendimento do que aconteceu ali. Então, tem que fazer uso dessas ferramentas que estão disponíveis, como o Délio também colocou. Você teve a oportunidade de conversar com algum morador e, pessoal, os moradores conversam muito. Você dando a oportunidade deles contarem as histórias, dando a oportunidade deles falarem sobre aquele processo, tenha certeza que vocês irão coletar muitas informações importantes que vão auxiliar no projeto de vocês. Então, essa possibilidade de você entrevistar, conversar, não estou falando de fazer uma visita oficial, ainda não é nessa fase, não. Estou falando de que você vai conhecer a região, fez uma visita básica, parou ali para tomar um café, conversar com o morador, rapaz, isso aqui é de quem? Era de quem? Como é a história desse bairro? Você começa a entender um pouco da dinâmica de como ocorreu aquela ocupação. E essas informações acabam lhe ajudando bastante posteriormente. E ressaltando, se vocês já tiveram contato com o conceito de gentrificação, esse processo é um processo natural. Lá na década de 80, vários conjuntos foram criados, por exemplo, pelo governo federal, ou então mesmo governos estaduais, e esses conjuntos habitacionais foram criados em áreas que não tinham uma densidade urbana tão grande, e as pessoas vão se alocando nesses locais que originalmente eram para ser praças, ou áreas livres, ou até zonas ambientais, as pessoas vão se alocando em volta dessas zonas novas, né, dessas zonas gentrificadas, justamente porque é o processo natural de urbanização. O Péricles comentou aqui, neste caso de modificação da planta para a prática, uma nova topografia deve ser traçada. Sim, justamente esse é o estudo que se faz, Péricles, antes de ir a campo. A gente vai realmente comparar como ele deveria estar e como ele está no momento, seja por imagem de satélite, também imagens de satélite de série histórica, né? Imagens de satélites antigas com atuais. A gente vai planejar o levantamento de campo, seja topográfico, né? Plano altimétrico de qualquer tipo, aerofotogramétrico, justamente nessa fase pré-campo. E é justamente por meio do estudo da área de interesse que a gente faz isso. Primeira coisa que a gente vai fazer é lançar a mão dessa poligonal da área de interesse, analisar o terreno, analisar as limitações que esse terreno pode trazer, dividir essa área entre quantas equipes ou quanta força de trabalho o núcleo, no nosso caso, ou a empresa tiver, e decidir como vai ser levantado. Vai ser por meio de equipamentos de georreferenciamento preciso, vai ser por meio de estação total, vai ser por meio de aerofotogrametria, qual a precisão que eu preciso, qual vai ser necessária, né, dependendo do meu interesse de levantamento. Então, toda essa fase pré-campo, ela é essencial para a gente conseguir planejar levantamento, processamento e finalização do trabalho de uma forma natural.
E exatamente como o Vinícius deixou claro, durante toda a fala dele, é muito misto o que é que você pode encontrar. Você pode encontrar uma área verde ocupada, você pode encontrar um morro ocupado, como é o caso do Sul. Aqui no Nordeste a gente não tem tanto isso. A gente tem em Recife, né, muito em Recife, mas aqui na minha região não é muito comum. Mas você tem morros ocupados na parte do Sul e Sudeste. Aqui você tem muitas. Aqui a gente tem muita favela, mas não é muito em morro. Geralmente são em áreas margens de rio. Assim, é o comum de todas as cidades, né? Que a gente vem, que a gente mora no mesmo país, a gente sabe a realidade que a gente vive. Então, a gente nunca. É uma diversidade muito grande de terrenos, de áreas que a gente vai ter que levantar e sempre muda. Sempre muda. Uma área, às vezes, você não consegue fazer um voo com um drone, por exemplo, um voo com equipamento com imagens aéreas. Então, você vai ter que entrar naquela área com uma estação total, se for uma área muito apertada. Se for muito apertado mesmo, você não consegue nem entrar com GPS, porque o sinal de GPS não vai ter sinal de GPS naquela área. Então, você vai ter que traçar alternativas. Então, você tem que ter essa gama de equipamentos, essa gama de profissionais para poder entender melhor a necessidade daquele local. Tudo isso é importante para você começar a trabalhar. Mais pra frente a gente vai falar sobre isso. E você definindo a área, definindo metodologia que você vai utilizar, definindo equipamento que você vai utilizar, aí você começa a pensar em ir a campo com a equipe, com isso tudo que já foi definido previamente e começar o trabalho. A primeira etapa, né? A etapa inicial. Uma coisa que é muito comum de acontecer nessa fase, quando a gente está fazendo o pré-levantamento, e aí a gente confirma quando vai a campo, até que Vinícius comentou que não fica espaço vazio em região urbana. Então, se naquela área estava previsto para ser instalado equipamento comunitário, equipamento público, e não foi instalado, pelo menos aqui na nossa região, é quase certo que você vai chegar lá e vai encontrar trailers de venda de alguma coisa. Virou lanchonete, virou barzinho, virou alguma coisa. Aquele espaço ele não fica vazio. Então, acho que foi o Péricles que comentou, né? Então tem que fazer a topografia novamente estar diferente. Na grande maioria dos casos, pelo menos com as quais nós nos deparamos, sim, há necessidade sim, porque normalmente está diferente entre o tempo em que aquilo foi instalado e a realidade que você encontra hoje. Não tem nem para onde correr, né? Você precisa refazer tudo do zero. Você precisa de um plano altimétrico novo, você precisa estar já referenciado, você precisa de uma precisão definida, né, pela lei. Realmente não tem para onde correr. Aí, só aproveitando aqui, antes da sequência do slide, respondendo ao José Fernando, é importante, José Fernando, a gente saber quem são os confrontantes, principalmente para você notificar, né, os confrontantes que aquela área está sendo regularizada. Agora, isso aí já é previamente do cadastro físico, isso é uma das primeiras coisas que tem que ser feito no processo de regularização, né? Você notificar possíveis confrontantes daquela área, mas é mais nesse sentido, né? E também você saber os confrontantes da sua poligonal para você saber até onde você vai ter que fazer o cadastramento físico, né? O levantamento físico. Você precisa saber onde é que está confrontando, se está terminando no terreno de Beltrano, até o terreno de Beltrano a gente faz o levantamento físico. Depois dele, não. Depois ali não é mais alvo de regularização, né? Se Vinícius puder dar sequência aí no cartografia e campo. Então, delimitado a área, a gente vai para campo e aí a gente tem que ter um know-how de algum equipamento para fazer o levantamento dessa área, né? Cartografia, normalmente, a gente está falando de levantamento plano altimétrico, definição de limites, e aí a gente vai trabalhar quais limites são esses, por que a gente tem que levantar essas feições urbanas, mas, inicialmente, a gente tem que escolher quais levantamentos, qual estratégia a gente vai realizar em campo. E aí nós temos, por exemplo, esses 3 equipamentos que são utilizados no nosso núcleo, né? O GPS RTK, que é um GPS, é um equipamento de alta precisão para adquirir coordenadas e também de alta velocidade. Ele não é como um Garmin, que não tem tanta precisão, ou como um GPS geodésico, que para cada ponto precisaria de 5 minutos. Não, ele é bem rápido. Uma estação total, já, apesar também de ser um equipamento muito hábil, ele não é georreferenciado, né? A grande quantidade delas, né, as mais comuns, elas não têm poder de georreferenciamento. Então, às vezes, você vai ter que até analisar uma forma de fazer esse levantamento com 2 ou mais equipamentos desse tipo. Então, você tem que ter um know-how no uso desses equipamentos e nas técnicas. Por exemplo, você faz um levantamento de uma área com estação total, ou então por meio de imagens de drone, para depois realizar um montomosaico. Então, você vai ter imagens de drone ou um desenho de estação total. E como é que você vai georreferenciar isso? Por meio de pontos de GPS, né, coletados em campo. Então, você tem que lançar mão, então, de um GPS geodésico ou então de uma tecnologia RTK. E isso vai depender muito de como
uma empresa trabalha, um núcleo trabalha, a disposição, né, a disponibilidade desses equipamentos em tal região. Normalmente, o profissional liberal costuma alugar esses equipamentos na medida que vai tendo sua necessidade, dependendo de quanto trabalho de levantamento ele precisa fazer, seja de um lote, seja de hectares, né? Mas sempre falando de levantamento urbano, ele vai decidir aí se ele vai ter que adquirir esse tipo de equipamento ou não. O que deve ser considerado também, pessoal, na escolha do equipamento, aliás, da forma como você vai fazer o levantamento, é qual equipamento você tem à disposição. Acho que essa é das primeiras questões que devem ser respondidas. Existe um equipamento melhor? Cada equipamento tem sua vantagem e desvantagem e tem sua aplicação dependendo da sua realidade. Qual o melhor equipamento para fazer o levantamento? Aquele que você tem à disposição e aquele que você domina. Não faz muita diferença eu ter um GPS de dezenas de milhares de reais ou ter um drone de centenas de milhares de reais para usar no meu projeto, se eu não sei usar corretamente. A tecnologia ela é tão boa quanto a minha habilidade com ela. Tenham isso em mente. E também veja a limitação que cada um tem. Vinícius falou muito bem. Normalmente nós lançamos mão de mais de um equipamento. Vai depender da realidade que a gente tem. É uma área pouco adensada, a gente não tem muita interferência no sinal de GPS, conseguimos fazer tudo com RTK de maneira rápida, beleza. Mas tem área que tem um adensamento maior, o sinal de GPS não vai ter qualidade, então a gente vai ter que fazer com a estação total e depois de referenciar esses pontos. Vamos utilizar o drone é muito rápido no levantamento das imagens, excelente. Só que o drone leva muito mais tempo no processamento. Então é a questão de você analisar seu custo-benefício. Onde eu vou ganhar tempo e onde eu vou ganhar qualidade no meu trabalho, qual a informação que realmente eu preciso do meu trabalho, para que assim eu possa traçar a minha estratégia de levantamento e ser mais assertivo no meu processo. Aí, pessoal, vocês podem observar, isso é só um exemplo, né, que a gente está colocando, como é importante você ir a campo, conversar, né, durante o levantamento explicar o que é que está acontecendo, entender a situação de cada morador, aí tá até, inclusive, isso aí na frente sou eu, né, isso aí foi lá em Natal, em um conjunto que a gente estava trabalhando, isso a gente estava explicando as ações, o que é que estava acontecendo, o que é que estava ocorrendo, enquanto o pessoal ia começar o trabalho, né, vai começar a fazer ia começar a parte de cadastramento físico, a gente aí foi previamente ao levantamento físico, a gente fez uma mobilização para poder deixar a população inteirada e dar sequência no processo. A relação com a comunidade ela vai ser sempre importante, tá? Se você está fazendo, por exemplo, o levantamento cadastral para um conjunto habitacional inteiro, você tem que deixar o conjunto habitacional ciente do que está acontecendo para evitar qualquer questão, por exemplo, eles acharem que é questão política, uma questão... eles têm que se sentir seguros no processo, afinal, o levantamento físico é apenas uma das fases de processo de regularização. Depois nós vamos ter, por exemplo, o cadastramento social. Então, a população tem que estar adepta ao que vai acontecer ali naquele momento. Ainda falando... Pode falar. Sim, desculpa, Vinícius. Só para interromper rapidamente. Lembrando que a gente está falando de conjunto, mas é porque é a nossa realidade. Mas isso aí, conjunto, qualquer coisa, loteamento, núcleo urbano informal, favela, qualquer coisa que você for fazer, a pessoa, eles têm que estar cientes, né? E geralmente, como você está tratando de zonas periféricas, é essencial que você informe a população o que é que está acontecendo, porque é uma população fragilizada, a população tem medo. Isso é muito comum, a gente sente que a população tem medo, elas têm medo que aquilo ali vai prejudicá-las, porque elas não entendem o que está acontecendo. Então é essencial explicar, mostrar, porque a população ela sente a confiança naquilo, né, do que a gente está fazendo. Regularização fundiária é, antes de tudo, um processo social, né? Então a cartografia é um instrumento mais técnico, vamos dizer assim, é um instrumento mais da engenharia, mas ela não acontece a parte da sociedade, ela não acontece a parte da comunidade. Então, é sempre necessário que você tenha essa relação com a comunidade, explique muito bem o que está acontecendo, para que de uma hora para outra a população acorde e veja do lado de fora o pessoal com equipamentos estranhos, tirando medições de sua área, invadindo muitas vezes aquele território, aquele espaço que eles têm como seu, drone passando por cima de suas casas, fazendo fotografia. Então, para evitar qualquer mal entendido, para evitar qualquer problema, inclusive, como o Nélio falou, por se tratar de zona periférica, em alguns casos zonas de risco,
isso tudo tem que ser muito esclarecido. Esse processo tem que ser feito com a comunidade ao nosso lado, independente de onde você está atuando. Ela tem que entender a comunidade, ela tem que ter noção do que está sendo feito e também entender a importância daquilo que está sendo feito. Porque quando ela entende isso, o seu trabalho fica muito mais fácil. Aqui nós temos os exemplos dos meninos aqui, né, que fizeram muitos levantamentos nos conjuntos aqui da Zona Norte de Natal, Rio Grande do Norte, e nesse processo tomavam café na casa do pessoal, né, meninos? Eram chamados para lanchar, tirava a dúvida do pessoal, enfim. Então é um processo realmente que a gente não pode fazer a parte da comunidade. Aí, seguindo no levantamento, né, a gente tem quais são as feições urbanas de interesse quando a gente está fazendo cartografia. Na cartografia, a gente vai querer saber altimetria, o planimétrico da região. Então, quais são as feições de interesse? Normalmente, aí nós temos uma foto, por exemplo, que a gente tem os limites da rua, nós temos um ponto que é o ponto de uma tampa de galeria de água pluvial, então a tampa de esgoto, e os limites das quadras, né? Não tem na parte cartográfica, às vezes, como a gente ficar entrando dentro da casa das pessoas para definir limite de lotes. Então, a gente utiliza das fachadas, ou então mesmo nas imagens dos drones para fazer essa definição posteriormente. Mas isso é mais uma ilustração de como ocorre. A gente está ali com o equipamento RTK, pega limite de vias, onde tem tampa de esgoto, onde tem tampa de galeria pluvial, os limites das quadras, e aí a representação de como fica a vetorização posterior desses levantamentos. Depois que a gente, dando uma breve pincelada, né, porque a parte de quando a gente termina o campo, a gente tem várias informações adquiridas, né, e a forma como a gente vai tratar essas informações varia bastante, varia do equipamento que você está utilizando, varia do conhecimento no qual software você vai utilizar. O professor Rogério está aqui, ele mesmo vai falar essa frase. Se você sabe mexer no AutoCAD, se você sabe mexer no AutoCAD, o melhor software para você fazer é um AutoCAD. Não é hora de você querer aprender a mexer em QGIS, aprender a mexer em Civil 3D, que são exemplos de software, se você sabe mexer no AutoCAD. Você tem que escolher o software que melhor se adequa à sua realidade, que melhor se adequa ao seu equipamento. Então, isso aí são alguns exemplos, né, de como é que a gente faz esse processamento. A gente tem que, tudo que a gente adquiriu em campo, a gente tem que passar, né, para a gente recolhe os dados e todas aquelas feições que a gente recolheu, a gente vai reconstituir, a gente vai poligonar, como a gente chama, um termo quando a gente se trata de levantamento com estação total, com GPS em polígono, traça os polígonos, começa a desenhar os lotes, desenha as quadras, desenha as ruas, e quando se trata de imagens, a gente tem que fazer outro tipo de processo, né, Vinícius? Isso, lembrando que não só por AutoCAD, ou então aí a gente tem exemplo, por exemplo, de AutoCAD topométrica que a gente utilizou para processar nossos levantamentos, o QGIS, que é um software livre, o Metashape, que é um software de processamento de imagens, tudo isso tem que entrar no planejamento geral. Os custos, né, dos seus softwares, se você vai usar um software livre, se você vai usar um software pago, se você vai usar uma licença anual, se você vai usar uma licença dessas que fica para sempre. Se você vai ter computador, ou seja, se você vai ter máquina, poder de processamento compatível com o que você quer fazer. Por exemplo, o Rogério já comentou que na hora de processar imagens, né, um ortomosaico, imagens de drone, por exemplo, você vai precisar de um alto poder de processamento e esse processamento pode se dar por vários dias até, né, com a máquina ligada. Então, você tem que botar isso no seu planejamento, porque às vezes o levantamento de campo dura um dia, e a questão do processamento pode durar 5 dias, 7 dias, 2 semanas. Então, às vezes, o processamento, que é a parte feita em laboratório, pode ser justamente esse pós-campo, pode ser muito mais custoso, muito mais demorado e muito mais técnico do que o próprio levantamento. Essa é uma realidade que a gente tem que considerar, principalmente nessa fase que a gente está muito excitado com a ideia de uso de drones, de vantes no levantamento. Lembra, pessoal, que embora eu tenha uma maior agilidade na coleta de campo, aí dou um exemplo prático. Há umas 2 semanas nós fizemos um levantamento, esse levantamento em uma manhã, utilizando um Asafix, nós conseguimos levantar mais de 600 hectares de uma área. Então, produtividade altíssima em campo. Se levantar 600 hectares em uma manhã é algo assim absurdo se você pensar em capacidade de levantamento.
Todavia, foram gerados mais de 8.000 fotos, né, 8.000 fotografias, e o processamento dessas imagens, a estimativa utilizando uma máquina dedicada só para isso, que fique bem claro, quando você vai trabalhar com equipamento, vai trabalhar com esse tipo de processamento, você vai ter que pensar que a máquina que você vai usar ela tem que ter uma capacidade acima do que a gente usa comumente. Estimou-se aí mais ou menos 1 mês ou 45 dias com o computador ligado 24 horas fazendo só isso. Então, essa informação é importante por quê? Porque para você conseguir dimensionar o seu trabalho. Já tive casos de colegas que prometeram trabalhos, prometeram entregas, por exemplo, eu faço esse levantamento em uma manhã, vou processar em um dia, no final da semana eu entrego isso aqui. E o processamento demorou mais de 3 semanas. Só o processamento, sem contar a parte de análise, vetorização e tudo. Isso é só para juntar as informações. Então, tenham em mente também essa questão das limitações de cada ferramenta que vocês estão usando, aquilo que nós já comentamos antes. Eu sei como usar, sei para que serve, sei qual é a vantagem e a desvantagem de cada uma. Com isso, você consegue estimar melhor o seu esforço de trabalho. Então, dando sequência, né, pessoal, depois que a gente tem uma reconstituição do que é da área, né, que a gente está trabalhando, a gente, depois vou deixar bem claro aqui, a gente fez, vou dar um exemplo mais comum, que é um levantamento com estação total, que é aquele equipamento que a gente sempre vê o pessoal das companhias de água e esgoto utilizando na rua, né, que a gente vê o pessoal utilizando em todo tipo de construção, a gente geralmente vê o tripé, a pessoa lá olhando pelo olhozinho, a gente refaz a feição do local, refaz a feição da quadra, refaz a feição dos lotes. Mas a gente não tem como ter certeza absoluta de que aquilo é aquilo mesmo que a gente levantou. Como assim, Nélio? Como é que você não tem certeza se você estava lá? Gente, olha, eu vou dar um exemplo bem claro. Eu já fiz o levantamento de um lote que eu pensava que era um lote só. Quando eu entrei, eram 4 casas. Eram 4 casas divididas entre si dentro do canto só, que tinha uma cobertura só, tinha só um telhado, mas dentro eram 4 residências. Então, na hora quando a gente fez, não, isso aqui é só um telhado, então isso aqui é uma coisa só, isso aqui é somente uma unidade, é uma unidade habitacional, isso aqui. Mas eram 4 unidades habitacionais. Então, a primeira etapa do levantamento é para você ter uma realidade, você tem um panorama, mas o fino a gente só tira quando a gente faz o cadastro físico, quando a gente vai em cada unidade, em cada residência, para poder entrar, para poder ver, para poder entender, ver a realidade. É assim que funciona. Isso principalmente quando a gente está tratando de imagens aéreas. Quando você vê uma imagem de cima, você tem aquela imagem de cima da residência, da unidade. A gente vê o telhado, a cobertura, e a gente vê os limites do lote. Mas ali a gente traça o limite do lote, faz uma estimativa da área, né, que está lá dentro, mas a gente só vai ter certeza de como é aquilo ali quando a gente entrar. Aí a gente entra, tem uma noção e refaz, anota, faz tudo, desenha, faz o croquis, tira a medida, depois volta para o escritório e refaz. Nunca subestime E ao contrário... fazer um puxadinho, né? Não, sempre considerem isso no trabalho de vocês. O lote, dificilmente um lote feito há 20 anos atrás vai estar de uma forma regular, né? Ao contrário do levantamento cartográfico, que você vai escolher a técnica ou o equipamento de acordo com a precisão que você necessitar. Por exemplo, o Périx falou que é necessário entender a realidade do município. Não a realidade em si, mas sim para aquele processo, né, de processo de regularização, por exemplo, qual precisão você vai prezar para aquilo. Por exemplo, se você está fazendo uma análise de APP, às vezes você pode ter uma precisão de metro ou mais de metro, né, requerida, dependendo do órgão, dependendo do processo. Então, você vai fazer isso com imagem de satélite mesmo, você não vai ter nem necessidade de um levantamento de campo tão aprofundado, dependendo. Mas, se você está regularizando uma zona urbana, um lote, e precisa daquela precisão de mais ou menos 8 centímetros, correto, Nélio? Exatamente, para regularização fundiária, deixar bem claro que são 8 centímetros, né, que o decreto pede. Muito diferente então, quando a gente trata do rural, né, ou então de cadastros ambientais. Então, você vai ter que utilizar um equipamento ou equipamentos combinados que possam proporcionar essa precisão. Você não vai poder usar só o drone, não só por causa das limitações que Nélio falou, mas também por causa da precisão dele, vai ter que combinar ele com outro equipamento. E aí, a cartografia não, você tem várias formas de fazer, mas a parte desse cadastro físico que você vai analisar
se as residências têm cobertura, têm laje, se elas têm divisões internas, se elas são servidas de água, de esgoto, de energia, você vai ter essa necessidade de bater sim de porta em porta, não só para saber essas condições, digamos, físicas, né, da residência, do imóvel, mas também porque você pode aproveitar esse processo para fazer o cadastro social, ou seja, pegar a condição socioeconômica, fazer o levantamento da condição socioeconômica e familiar, né, das pessoas que residem naquele imóvel. Exatamente como o Vinícius falou, a gente tem que sempre lembrar que a gente tem que aproveitar o esforço, né? Se a gente já vai ter que ir em todas as residências, vamos aproveitar para fazer o cadastro social. O cadastro social não é uma coisa à parte do cadastro físico, né? Mas a gente, na nossa forma de trabalhar, a gente sempre faz junto, porque a gente já vai entrar na residência. Então, vai em dupla, enquanto um vai preenchendo o questionário socioeconômico lá da família em questão, o outro já vai olhando a residência e não precisa nem perguntar para a pessoa, né? Você vai olhando lá se a parede é rebocada, se a água tem acesso, se a unidade tem acesso à energia, se tem acesso a esgoto, se tem acesso à coleta de lixo. Aí, como eu digo, a gente geralmente nem pergunta isso pro morador. A gente tenta mudar as palavras. A gente chega lá, aqui chega água todo dia, fulano? Aqui, o caminhão de lixo passa aqui na frente? Como é que é aqui? Aqui passou o saneamento já? E a pessoa vai dizer, não, aqui tem uma fossa. Não, o caminhão passa segunda e sexta. Não, a energia aqui é muito ruim, a água só 2 dias na semana, falta muito. Então, é mais ou menos nesse sentido, né? Acho que, respondendo aqui rapidinho a Kaline, tem como fazer direito de laje sim, viu? Já direto na REURB, Kaline. Faz tudo de uma vez só. Tem como fazer sim. Você já faz o levantamento, você já tira a área do imóvel de cima, do imóvel de baixo, já coleta também as informações do cadastro social, já faz um bolão só e já bota tudo para frente de uma vez. Aproveita tudo. E é o tipo de informação que você não tem como saber só com a estação total na rua, nem com o drone passando por cima da casa, né? Você tem que bater na porta mesmo. E aí a gente chega nessa questão, né? Coleta em loco versus vetorização, quais são as limitações? Aí, por exemplo, a gente traz um ortomosaico de uma região que a gente vê muitas árvores de cima, então a gente fica sem saber quais são os limites, tanto da quadra, quanto dos lotes. E aqui, por uma imagem, né, do local, né, da pessoa no local, você consegue identificar onde está essa seta vermelha, né? Você consegue identificar um limite. Por exemplo, né, isso é um exemplo do porquê que o cadastro físico de porta em porta é necessário. Então, a parte da vetorização, a questão de onde ficam os lotes, onde ficam as quadras, as ruas, ela pode se dar até de forma eficiente, por meio da vetorização mesmo, de ortomosaico de imagens de drone, ou então do levantamento, só o levantamento cartográfico. Porém, a gente tem a vetorização de área construída impossibilitada, como é o exemplo aí. A área construída, ela está destacada em amarelo, como vocês podem ver na imagem da direita, e a gente não tem acesso a essa informação por meio das imagens, às vezes nem por meio mesmo do levantamento cartográfico que a gente faz nas vias públicas, né? A gente posiciona a estação, os equipamentos na via pública e faz o levantamento cartográfico. Então, a gente precisa retirar essas dúvidas em campo, e é por isso que depois do campo a gente ainda tem uma nova fase de cadastro físico, porque às vezes todas as informações, todas as necessidades, elas não são satisfeitas com o trabalho de campo. E lembrando, para deixar bem claro, pessoal, acho que Vinícius falou, mas para explicar, por exemplo, a gente coletou uma informação riquíssima, que é a informação do cadastro físico dos imóveis. A gente tem uma informação riquíssima, que é uma informação social, socioeconômica dos ocupantes daquele imóvel. Além de todo esse produto ser utilizado, claro, para regularização fundiária, né, para outros produtos da regularização fundiária, isso é uma fonte de dados, assim, o valor disso é imensurável. O valor disso, para você fazer pesquisa, para você traçar parâmetros de urbanísticos, isso é incrível, sabe? Isso é uma coisa riquíssima. Eu sou da universidade, Vinícius e professor Rogério somos da universidade, e a gente sabe o quanto a gente gosta mais desse dado. Esse dado para a gente é uma coisa assim, deliciosa, esse dado.
essa informação de cadastro físico, essa informação socioeconômica, consegue traçar 1001 coisas, a gente consegue fazer 1001 trabalhos. Isso é uma coisa maravilhosa. Então, a gente tem que aproveitar tudo o máximo. Enquanto a gente está no campo, a gente tem que aproveitar o máximo. O professor Rogério sempre fala isso. Enquanto você estiver no campo, você aproveita o máximo. Pergunta, fala, conversa. Todo tipo de informação, física, social, você tem que pegar tudo, porque tudo isso é útil. É útil no processo, é útil pós-processo, é útil para pesquisa, para extensão, é útil para tudo. A gente costuma brincar, digo muito aos meninos assim, ó, vão para campo fazer o levantamento, quando tiver lá, tira foto de tudo. Viu lixo na rua, tira foto. Ah, para quê, professor? Não sei para quê ainda, mas tira. Porque se a gente precisar depois, a gente tem. E a memória engana. Então, muitas vezes a gente chega lá na frente, rapaz, eu lembro que naquele local tem um problema de lixo colocado em local irregular. E aí, tirou foto para ver qual era o local, qual era o tipo de lixo, qual era a quantidade? Não, professor, não tirei. Então, essa ideia que Nélio colocou aqui muito bem é, cara, você está no campo, é a parte mais custosa, é a parte mais complexa, é a parte que mais exige da gente. Então, se eu já estou lá, eu vou fazer o máximo possível para coletar informação. Porque isso vai ajudar não só no processo de REURB, assim como de pesquisa, que importa para a gente, obviamente, que estamos na universidade, mas também para planejamento urbano. Então, com esses dados, a gente sabe o número de edificações que não têm acesso a esgoto, o número de edificações que têm problema de abastecimento de água, problema de iluminação, edificação que não conta com banheiro. Às vezes, quem está nos assistindo aqui, eu não sei se mora em grande cidade de pequeno porte, enfim. E às vezes a gente se distancia um pouco da realidade de outros brasileiros que não tem sequer um banheiro em sua casa. E quando a gente vai para o REURB, quando a gente vai para o campo e vê essa situação, é um choque de realidade. Já em regiões onde nós tivemos a oportunidade de trabalhar e tudo mais na parte rural aqui, no litorâneo do Rio Grande do Norte, você encontra, por exemplo, e eu não sei se vocês têm noção disso, gente que não sabe usar um vaso sanitário. Não é que não sabe usar. A empresa já teve caso, a empresa se instalou e teve que colocar aqueles vasos sanitários no chão porque os trabalhadores não sabiam usar. Então, é uma realidade muito, muito heterogênea que a gente tem em todo o país. Então, ter a oportunidade de estar levantando esses dados, de poder, a partir disso, tentar propor melhorias para as condições de vida desse pessoal, além de ser muito importante do ponto de vista técnico, é um cumprimento da função social muito grande também. Então, estão em campo, foram para o campo, levanta o máximo de informação possível. Veja o que é que você pode gerar de produtos além do próprio cadastro físico, além da própria regularização. Aí, com todas essas informações adquiridas, né, levantamento topográfico, plano altimétrico, cartografia básica, ida a campo, a gente precisa de informações chaves, essas informações básicas que precisam ter na planta urbanística, né? Eu vou deixar bem claro logo de início, porque eu trabalhei. Olha, quando você trabalha, você sabe que as coisas que as prefeituras pedem, às vezes você bola de rir, sabe? Porque cada prefeitura pede de um jeito, cada secretaria pede de um jeito, e às vezes você tem que mudar a secretaria, pede de outro jeito. Então, vou colocar aqui um básico, certo? Do que a gente geralmente bota nas plantas, o que a gente, as informações que a gente coloca, dada a nossa experiência, mas assim, às vezes a gente chega com todas as informações, aí quando chegar lá, a secretaria diz assim, não, tira essa informação aqui que eu não preciso dela. Deixe só essa outra informação aqui e adicione aquela ali. Aí você pega e faz do jeito que a secretaria quer, ela quem vai dar a aprovação, né, do seu projeto. A secretaria do município, ou o órgão do município, isso aí varia da organização administrativa daquele município em questão, né? Então é assim que funciona. Aqui está um exemplo. Aqui é um fragmento de um ortomosaico que a gente fez de uma planta, certo? Essencial é ter curva de nível, isso aí não tem o que se discutir, porque é um levantamento plano e altimétrico, isso aí está bem claro na lei, certo? Você precisa ter o quadro de áreas, é importante que as áreas batam, eu sei que parece uma coisa simples, mas eu tenho conhecimento de muitos projetos, não nossos, de muitos projetos que voltam de aprovação urbanística ambiental, porque o projeto não bateu as porcentagens. Como é que você fez um levantamento, teve todo esse trabalho, que como a gente já falou aqui desde o início, e você não teve o cuidado de fazer esse levantamento de áreas correto para poder bater a simples porcentagem, tá entendendo? Então, são coisas que você tem que estar atento a isso. E, além disso, o quadro de logradouros também é sempre relevante, porque é muito comum você ter divergência de nomes
de ruas em diversos cadastros. Às vezes o cadastro da companhia de energia é um nome, às vezes o cadastro da companhia de esgoto é outro nome, a companhia telefônica é outro nome, às vezes o logrador ele muda muito de nome. Então, é comum o município ele pedir uma padronização do nome dos logradores, às vezes o próprio município fornece, para tentar fechar esse banco, né? Daquela situação. Eu vou aproveitar aqui para ler a resposta da Kaline. A Kaline perguntou, acho que talvez seja a dúvida de algumas pessoas, que os cartórios na região dela estão pedindo apenas condomínios edilícios. Kaline foi que perguntou sobre o direito de laje. Aí Filomeno, que é um dos supervisores do curso, respondeu: a escolha da forma de condomínio vai variar com a situação, Fátima. Teremos live sobre o tema, então já ficam avisados. Vinícius, quer falar um pouco aí? Sim, depois desse processo todo, depois da prefeitura dizer o que é que quer da gente, depois da gente ter levantado, ter todas essas informações separadas, o que nos resta é apresentar realmente o produto desse processo. Primeiramente, memorial e plantas. No memorial e plantas, a gente vai ter o lote georreferenciado, com suas coordenadas, azimuths, distâncias. Você vai ter seus confrontantes, você vai ter o seu endereço, ou seja, rua, bairro e número. E você vai ter também o memorial. Junto com essa planta, você vai ter o memorial descritivo, né? Que é justamente o que descreve, em palavras, qual é a condição física daquele local. Então, além disso tudo que eu já falei, dessas questões mais de topografia, você vai ter aquelas informações do cadastro físico. No caso aí, a gente tem um exemplo de memorial e planta, lá do REUBS, que a gente tem uma foto da fachada, tem dizendo se a casa é servida de energia, água, esgoto, tem dizendo o nome do proprietário e toda essa questão. Tem também a posição do lote na quadra, aqui na direita superior, a gente vê um lote rachurado, ou seja, a posição do lote dentro da quadra, tudo isso já é referenciado e com descrição. Isso no caso de memorial e plantas. São dois, na verdade, né, dos produtos que podem ser adquiridos por meio desse processo. Eu vou aproveitar aqui para responder, que agora eu estava esperando chegar nessa parte para responder uma pergunta. O Álvaro Luiz, ele perguntou bem no começo da live se é obrigatório ter os confrontantes se a poligonal do perímetro for menor que a matrícula da gleba. Então, aproveitei chegar nesse slide aqui em específico, eu não esqueci da sua pergunta, viu? Eu aproveitei para chegar nesse slide específico para poder mostrar, certo? Independente do tamanho da gleba, você precisa sim, na sua planta final, você precisa ter os confrontantes descritos na poligonal e no projeto. Isso é uma coisa essencial, isso é uma informação que deve ser contida nos produtos adquiridos. Mesmo que esteja dentro da mesma gleba, você tem que dizer os confrontantes, nem que sejam ruas ou propriedades, precisa estar, porque você precisa localizar aquele terreno, aquele imóvel, aquele terreno, no caso, né, aquela parcela, aquele núcleo, dentro de uma gleba maior. Então, é essencial que você tenha esse tipo de informação. Por exemplo, né, você tem uma gleba muito grande e você fez só 4 quadras dentro daquela gleba, né? Aí a pessoa vai olhar o projeto, ela vai ficar meio confusa, mas lá ela tem os confrontantes. Ah, não, essa área aqui está confrontando com a rua X, Y e Z. Então, a pessoa consegue se localizar dentro dessa área maior, independente de ter... independente dela estar ou não dentro de uma gleba maior, dentro da gleba menor, fica a dica. Pode continuar, Vinícius, desculpa interromper. Justamente aí o que a gente tem é a gleba inteira, né, a poligonal da área de interesse inteira, e seus limites, né, confrontantes, e também temos essa planta aqui, já referenciada aqui na esquerda, com todos os lotes numerados, as áreas livres, as áreas de equipamentos comunitários e as coordenadas, né, os pontos de coordenadas dessas áreas. E esse produto é um produto bem completo, né? Ele é feito em mais de uma via, justamente por pedido às vezes, do município. Uma é a planta de regularização, a outra é a planta da poligonal. E esses produtos trazem todas aquelas informações nível,
esse produto é praticamente o produto finalizado. Então, só para aproveitar aqui, vocês podem prestar atenção aqui. Isso aqui são 2 exemplos de produtos, de plantas que a gente entregou, que a gente já entregou para um município. O município pode pedir mais. Isso aqui é o básico, né, que a gente entrega, uma planta urbanística e a planta da poligonal. Mas aí, a gente já teve, o município já pediu para a gente uma planta de situação fundiária. Ele pediu para a gente... qual foi a outra planta, meu Deus, que ele pediu? A gente teve que fazer umas 4 plantas, certo? Isso aí porque foi a pedido do município, para poder ele dar continuidade no processo. Então, é sempre bom você conversar, ter uma boa relação. Aí eu vou responder a imagem do Gabriel Ferreira aqui. Se as imagens feitas por drone não for possível determinar o terreno e o cliente, acredito que seja a população, não aceitar que o responsável técnico entre no imóvel para fazer em loco. O que devemos fazer? Gabriel, eu vou dizer aqui para você. Por experiência própria, certo? Algumas estratégias que a gente pode ter para levantar aquele imóvel, mesmo que a pessoa não queira. Isso é muito comum de acontecer. Primeiro, você pode tentar entrar nos imóveis vizinhos. Você pode entrar nos imóveis dos vizinhos para tentar pegar os limites dos imóveis do vizinho e tentar, por consequência, achar o limite do imóvel que você está tentando entrar. Você pode fazer uma técnica muito capciosa, que é pegar um celular, botar numa haste bem grande, por subir e tentar pegar os limites para tentar entender como é que é aquele lote. Já teve de acontecer esse tipo de coisa. Você faz isso, né? Você tem que dar seu jeito. Uma coisa muito comum é quando você está, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui também legal. Quando você tem uma quadra regular, né? Às vezes aquilo era um loteamento clandestino, então um conjunto que originou uma quadra regular. É muito comum você, quando as ocupações elas se originam, as quadras serem muito irregulares, né? Não tem um padrão de lote. Mas às vezes acontece da quadra ser regular. Então, geralmente, o fundo do lote, eles vão sempre bater os fundos do lote, né? Vai ser sempre aqueles quadradinhos e os fundos do lote vão sempre bater. Então, você pega o início e o fim. Então, você tem os fundos dos lotes todos já prontos. E você só precisa pegar as fachadas. Isso acontece, às vezes a pessoa dá essa sorte. Mas, se não, você tem que usar dessas estratégias. Você entra no terreno do vizinho, você tenta pegar uma imagem de drone, você tenta dar seu jeito. Ou então, e tenta conversar, né? Tenta conversar com a pessoa, tentar explicar que aquilo ali vai um dia, vai outro dia. Mas, assim, tem que sempre traçar uma alternativa, né? Aí, Vinícius, responda aqui a pergunta aqui do Álvaro. Tem um modelo normatizado de memorial descritivo? Então, isso aí já foi questão de o que era que o município pedia, o que era que o cartório pedia, mas o modelo que a gente utiliza é com massa de informações. Eu não acredito que nenhum cartório vá negar, nem nenhum município vá negar um memorial com o máximo de informações possível. Então, você tendo coordenadas georreferenciadas, com seu datum e plano de coordenadas, você tendo rumo, azimuth, distância, área, perímetro, todas essas informações bem descritas, e na ordem, né, na sequência, pode ser começando pela fachada, o primeiro ponto, começando pelo primeiro ponto mais ao norte. Se for, é melhor começar pela fachada, uma gleba inteira, pode começar pelo ponto mais ao norte. Eu acredito que você gerando um memorial com mais informações, você não vai ter seu memorial negado por nenhum órgão, não. Então fica a dica aí. Mais ou menos isso é realmente uma coisa... Tranquilo. Essa é uma coisa que a gente enfrenta muito, na verdade, né? Existe um modelo padrão? Existe como deve ser feito, né? Mas, na realidade, às vezes muda, né? Que às vezes os órgãos, eles pedem coisas distintas, o cartório pede coisas distintas. Aí eu vou aproveitar, a gente acabou, certo, pessoal? Acabou o assunto, a gente finaliza aqui o assunto. Eu vou aproveitar agora, acho que a gente vai responder algumas perguntas, né? Aproveitar aqui o trio para a gente responder algumas perguntas. Eu vou até encerrar aqui a equipe técnica, por favor, encerra aí a apresentação, a gente tem toda uma equipe técnica por trás dessa live, uma coisa fora de outro mundo. Responder aqui a primeira pergunta. Nélio, recomendação para fazer esse cadastro físico deve ser por quadra? José Fernando. Cara, eu vou dizer para você. A gente depende da situação, certo? Mas isso não é uma resposta. Mas é porque se a gente tem uma equipe grande, se a gente tem uma equipe muito grande, de 20 pessoas, a gente consegue dispersar aquele pessoal em duplas ou em trios e ir agindo de setor por setor, de quadra por quadra.
Se a gente tem uma equipe pequena, como já teve de acontecer, de uns 5 ou 4, não tem como fazer isso. Aí realmente essa ideia é boa, fazer por quadra. Você vai fazendo uma quadra, faz outra quadra, faz aquela quadra, faz outra quadra. Eu já tive responsável por dar essas coordenadas de levantamento físico, eu já tive responsável por dar essas orientações. Então, o que foi que eu decidi fazer? Eu não decidi nem por quadra, nem por setor, nem por lote. Eu tinha uma equipe grande, então defini rotas. Disse, olha, você vai pegar essa rota aqui. Você vai seguir nessa rua aqui, vai dobrando naquela rua ali, você vai pegando todas as casas que tiver aqui. Aí eu fui traçando as rotas de cada equipe para o pessoal ir se dispersando dentro do local. Isso aí vai muito de como você acha de experiência de campo, mas a dica que eu tenho é essa para fazer. Qual é a outra pergunta aqui? Álvaro Luiz. O Álvaro perguntou se o cidadão vai conseguir entender um memorial com coordenadas e vértices. Então, tem a questão de que... Pode falar, Rogério, vai. Eu ia dar só uma sugestão. Nesse caso, realmente, como a informação mais técnica, quando a gente coloca a coordenada, o azimuth, a distância entre os vértices, qual o risco realmente do cidadão ele não entender muito bem aquela informação. Então, nesse caso, a sugestão é que você faça um texto resumo de confrontantes. Seria uma recomendação do que se fazer. Então, você coloca ao norte, 30 metros confrontando com João, ao sul, 20 metros confrontando com Francisco, e assim você consegue tornar, digamos, a descrição mais palatável para quem não tem o conhecimento técnico da engenharia. Mas aí você não pode colocar só isso, porque aí você vai estar colocando informação muito simplificada que para fins de regularização, junto ao cartório, aos órgãos, não vai funcionar. Então, nesse caso, é melhor pecar por excesso de informação. Coloca a descrição mais técnica e coloca uma forma mais resumida, ou mesmo até um quadro resumo com essas confrontações. Pode ser uma alternativa. Se você perguntar para o cidadão comum qual o azimuth de cada um dos alinhamentos do imóvel dele, ele vai ficar, eu sei lá, eu mesmo não sei os azimuths de onde eu moro, mas se você perguntar num bairro, uma comunidade que tem mais contato, você disser, ei, quem é que mora na sua direita, na sua esquerda e no seu fundo? Ele vai dizer, é seu José, é Dona Maria e seu Francisco. Então, ele vai dizer, olha, então tá aqui no seu memorial, tá dizendo, ó, 12 metros à direita com Dona Maria, 30 metros ao fundo com seu José e 12 metros à esquerda com seu Francisco. Então, ele se você tiver, né, fazendo um trabalho individual, você vai ter esse poder de explicação e eu acredito que vai ser tranquilo para ele entender qual a parte do memorial cabe a ele entender. A questão de coordenadas referenciadas é justamente uma questão muito técnica, mas é necessário. Os cartórios, a lei, tudo exige que seja georreferenciado. Mais alguma pergunta, pessoal? Fique à vontade aí, vamos responder mais uma pergunta para depois ter o tão esperado sorteio, né? Eu acho que pode seguir para o sorteio, então, no caso. Acho que o pessoal está ansioso para sortear os brindes. Pessoal, muito obrigado pelo tempo de vocês, né? Espero que vocês tenham aprendido um pouco com a gente. Assim, a gente tenta passar o máximo, né, do que a gente sabe. A gente tenta passar o máximo do que a gente sabe. A gente não sabe de tudo, a gente está sempre aprendendo um pouco mais. E é essa dica que eu dou. Vá, dê a cara, vá para o campo, tente fazer, insista, procure informação, que dá-se um jeito, né? Eu tenho certeza que quanto mais você estuda, quanto mais você vai atrás. Eu mesmo, quando comecei a trabalhar com isso, eu não sabia nem um décimo do que eu sei hoje. Eu lembro que quando eu fui na minha admissão para o que eu trabalho hoje, na minha admissão, acho que eu disse que eu fazia tudo. Eu disse, não, eu sei fazer tudo isso aí. Eu sei fazer isso aí, eu vou para qualquer canto, resolvo qualquer coisa. Mas aí, quando chega na prática, eu disse assim, rapaz, como é que a gente faz agora, hein? Não, mas vamos dar um jeito. Fui atrás, dei a cara, fui, bati de porta, perguntei a gente que eu não conhecia esse fulano, como é que é isso aqui, fulano, como é que é aquilo ali, fulano me explica como é que é essa área, por que isso aqui está desse jeito, por que isso aqui foi construído assim, isso aqui é uma ocupação, essa ocupação existe desde quando? Fazer um traçado histórico, né? Então, é mais ou menos assim, você tem que dar a cara e tem que ir para frente. Exatamente. Agradecer aí a atenção aí, a dinâmica aí com o pessoal. Valeu, galera. Vamos pro sorteio, né?
Vamos lá, né? Agora de volta. Acho que vocês conseguem me ouvir, né? Tudo tranquilo aí, tudo favorável? Bom, deu para aprender bastante aí. O nosso trio mostrou que sabe muito dessa parte de regularização fundiária. A gente espera que vocês tenham gostado, né? Uma hora aí passa super rápido. Quando o assunto é envolvente, é empolgante, o tempo no instante passa, né? Mas vamos fazer o seguinte, vamos para o sorteio, né, do nosso brinde, tá certo? Eu vou só fazer o seguinte, eu vou chamar aqui, Nélio hoje vai sair da função de tutor e vem agora para a produção aqui, Nélio. O que é que a gente vai sortear hoje? Né, o brinde. Não, pode deixar, exatamente, só comigo aqui na tela, que Nélio agora vai sair, agora ele está mascarado, né? E vai agora indicar qual é o brinde que a gente vai fazer o sorteio hoje, tá certo? A gente agradece mais uma vez a presença, a participação, a interação de todos aqui. A cada semana a gente nota que a participação aqui no nosso chat, vem aumentando, vem crescendo. Então, para você de qualquer parte do Brasil, do Rio Grande do Sul ao Rio Grande do Norte, lá do Acre, Amazonas, da Paraíba, do Rio de Janeiro, do Paraná, do Mato Grosso, enfim, de todo o Brasil, muito obrigado. Sintam-se abraçados por toda a equipe aqui. A gente está fazendo essas lives, trabalhando nessa perspectiva desses cursos com o maior prazer, com o maior cuidado, para fazer essa capacitação chegar até vocês, tá certo? Então, vamos aqui aproveitar, né? Vamos agora acompanhar o que é que vai ser a nossa live. Aliás, a nossa live não, o nosso brinde, né, Lil? Eu acho que esse aqui, para quem respondeu as coisas, foi o pessoal do curso, né? É um brinde só hoje, eu acho que é. Para o pessoal do curso? Exatamente, só quem participou, no caso. Então, só para reforçar, a gente vai fazer o sorteio de um brinde, tá certo? Para o pessoal que preencheu o formulário, né, que foi disponibilizado no nosso chat. Então, vamos lá. O brinde é isso aqui, né? Já estou aqui com o brinde, tá certo? Eu vou mostrar aqui para vocês. É esse aqui? Beleza, então. Então, o brinde é esse aqui. Eu não sei se vocês conseguem ver. Nós temos um bloco, nós temos um post-it, não é isso? Post-its, né? E outro também, um porta-post-it aqui. Bom, então vamos fazer o sorteio. Vamos colocar na tela, então, os números aí, para saber quem vai ser aí o sorteado, o contemplado, que vai levar aí os nossos brindes, né, do acesso à terra urbanizada. Vamos lá, produção, colocando aí até a questão do sorteador na tela, né? Ele aqui já está batendo a cadeira, né, imitando um tambor, muito bem. Nós temos 29 respostas, confere, então vamos fazer o sorteio de 1 a 29. Lembrando que na próxima semana tem mais lives, tá certo? Acompanhe a gente, acessa o nosso conteúdo, segue a gente no Instagram, @terra urbanizada, tá certo? Segue a gente lá que em breve nós vamos soltar aí, trazer mais informações a respeito da live da próxima semana. Vamos lá, sortear agora. Quem vai levar o nosso brinde de hoje é o número 5. Olha aí. Quem é o número 5? Vamos aqui aumentar a tela para a gente poder visualizar melhor. O número 5 é a Mariana Cristina Adão, lá de Bauru, interior de São Paulo, né? Então, você vai levar um kit, tá certo? Um pequeno brinde aqui para você, enfim, fazer aí as suas anotações, ter todo um cuidado especial. Parabéns aí a Mariana Cristina Adão, lá de Bauru, no interior de São Paulo. Muito obrigado, tá certo, pela sua participação. Obrigado pela presença de todos, né? Bom, a gente está encerrando aqui a nossa live de hoje, reforçando, próxima semana a gente volta, tá certo? Então fica ligado, segue a gente lá nas redes sociais, no Instagram, que em breve vai trazer as informações a respeito da live da próxima semana. Acesse o nosso conteúdo também. Se for marcar alguma coisa aí da nossa live, marca também o acesso à terra, tá certo? Terra Urbanizada, @terra urbanizada, para a gente também fazer esse repost aí, essa interação gostosa, tá bom? Muito obrigado mais uma vez e até a próxima semana. Grande abraço, se cuida e uma ótima noite. Tchau.